Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no YouTube. E hoje a gente vai falar sobre como você pode aprender tapeweed, né? Então, eu gravei um vídeo ensinando sobre como você pode ser trader, né? Partindo ali do princípio que você quer ser um trader profissional. E quando a gente fala da técnica, né, que é um dos pilares de um trader profissional, existem vários outros, como eu deixei nesse vídeo aqui, que você precisa entender, né? Então, do mesmo jeito que no tapeweed, na técnica de tapeweed, existem vários fatores que você precisa aprender para que você se torne um trader profissional também. Então, pessoal, mas antes da gente entrar mais especificamente na parte de tapeweed ou análise de fluxo, é importante a gente entender um pouco, né, sobre a questão do aprendizado em si. E aí eu trouxe para vocês aqui essa pirâmide de aprendizagem, né, de William Glasser, que foi um psicólogo que desenvolveu, né, que ela mostra aqui, né, quais são as ações, as atitudes que você faz na hora de aprender e qual a efetividade dela na absorção desse aprendizado, né? Então, mais importante do que, por exemplo, você só estudar, ou só ler, só escutar, você tem que entender ali o quanto você realmente aprende, o quanto você realmente absorve disso. E olha que interessante, né? Aqui no topo da pirâmide, ou seja, essa que a gente chama aí de aprendizagem passiva, onde você lê e escuta e vê algo, né? Ela representa ali, por exemplo, ler representa só 10%. Tudo que você lê, digamos assim, né, na média ali você vai absorver 10%. Então imagina que você leu algo, né, sobre um tipo de análise ou sobre o mercado. Se você não tomar outras atitudes, né, ou fazer outras atitudes que a gente está vendo aqui, como por exemplo praticar ou ensinar, por exemplo, você vai perder muito daquela informação que você acabou lendo, tá? Então, assim, você está vendo aqui esse vídeo, né, está escutando, você está ali na aprendizagem passiva. E quando a gente fala de leitura de fluxo, né, que a gente está falando ali do fluxo de ordens no mercado, que muitas vezes para alguns pode ser algo um pouco complexo, o segredo dela está justamente aqui, né, nessa base da pirâmide, que é praticar. Tá? Então, quando você está vendo algo, você está escutando algo, você está lendo algo, é muito importante você praticar. Então, não adianta nada você ler tudo sobre tapeweeding, você ver tudo que tem no YouTube sobre tapeweeding e você não praticar, né, esse tipo de análise. Não vai adiantar de nada, praticamente, digamos assim. Tá? Então, você precisa aprender treinando. Tá? Então, mais do que qualquer outro tipo de análise, a análise de fluxo de ordens ou tapeweeding, você precisa dessa prática, né, para que você entenda. Tá? E quando você ensina, por exemplo, né, você acaba armazenando ali basicamente 95% daquilo que você ensina. Tá? Por quê? Porque geralmente quando você vai ensinar, você precisa dominar, né, aquele assunto, você precisa entender sobre aquele assunto. Então, se você não entende, né, se você não domina o assunto, fica muito difícil você ensinar para alguém. Então, por exemplo, uma técnica, né, que você pode usar é ensinar para você mesmo, por exemplo, a leitura de fluxo, né? Então, você vai aprender a parte conceitual e na hora que você estiver praticando ali, né, você vai estar como se fosse narrando o mercado para você mesmo, para que você masterize a informação, tá? Então, quando você olha para esse monte de número que você está vendo aí na tela, pode parecer algo muito complexo, algo muito difícil, mas na verdade pode se tornar algo até simples, tá? Então, quando a gente vê muita informação, a gente tem a ideia que a gente não vai conseguir absorver tudo aquilo, mas quando você entender a técnica, quando você compreender o que cada coisa significa, vai ficar bem mais simples, tá? E se você usar, por exemplo, a pirâmide, né, e praticar, né, principalmente praticar a leitura de fluxo, vai ficando cada vez mais masterizado aí para você e vai ficando cada vez mais simples, né, menos trabalhoso, e aos poucos esse excesso de informação que teoricamente você vê aqui vai ser algo simples de você analisar, beleza? E aí, quando a gente fala, né, de análise de fluxo, o que você está vendo aqui, por exemplo, na tela. Antes da gente entrar especificamente, né, na tela e ver um pouco das ferramentas, você precisa entender, né, a estrutura, né, de aprendizado. Tá? Então,
Eu preparei aqui para mostrar para vocês, né, desde a base até a parte mais avançada, e a gente vai passar por cada um, né, e correlacionando um com o outro para que você consiga entender. Tá? Então, assim, a primeira coisa, quando a gente vai operar tapeweed, né, que a gente opera aqui no mercado futuro da B3, é importante você entender o mercado futuro, né, ter ali uma base de mercado, entender um pouco sobre o ativo. Eu já falei disso sobre o vídeo lá de profissão trader, né, como você se tornar trader. E aí depois você já parte ali para o tapeweed 0, digamos assim, onde você vai entender cada ferramenta, né, dessa que está aqui na minha tela, que você viu, né, como funciona cada ferramenta dessa aqui, o que ela faz, o que ela significa. Depois você vai passar, né, para a parte de pontos de mercado. Né. Existe assim, dentro do mercado financeiro, existe pontos ou existe regiões que são importantes para o mercado. Né. Então, a gente tem como extrair esses pontos de mercado através de volume, né, através de outros tipos de análise, né, que a gente consegue desenvolver. E basicamente, né, os pontos que você precisa ali entender, pelo menos no início, é máxima, mínima, abertura, fechamento e ajuste. Tá? O ajuste é um fator bastante importante aí no mercado futuro, né, que é uma ferramenta de segurança da bolsa. Tá? E aí você entendendo esses pontos de mercado, você começa a entender aonde está o preço e quais níveis de preços são importantes para o mercado. E aí, feito isso, né, você entendendo as ferramentas, entendendo a parte dos pontos de mercado, você vai entender os padrões de movimentação do mercado. Então, óbvio, na análise de fluxo, a gente sempre está observando ali, dando prioridade ao fluxo, né, dando prioridade ali à oferta e demanda, digamos assim. Só que o mercado, ele existe ali alguns padrões de movimentação, né, e principalmente colocando uma ótica de comprador e vendedor, que é importante você compreender, né, quando você quer aprender tapeweed. Então, digamos assim, a base para que você possa aprender da forma correta, né, é justamente essa. Você vai passar pela ferramenta, entender quais são os pontos ou os preços importantes ali para o mercado, que são comuns ao mercado, e depois entender sobre os padrões de movimentação numa ótica de compradores e vendedores, tá? Então essa base ela é muito importante. O que acontece também dentro do tapeweed ou dentro das análises em geral é que muitas vezes a pessoa ela vai direto para a técnica ali, para um setup ou para um gatilho de entrada, digamos assim, e ela esquece os fundamentos, né? Ela esquece o que está por trás ali da leitura de fluxo. E dentro da leitura de fluxo, né, a gente tem ali os princípios, né, que regem também a parte do fluxo. Né? São conceitos, por exemplo, de frequência de mercado, conceitos de agressão, né, que é bastante importante, o conceito de volume. Então, esses conceitos, atrelado a essa base, é que vai fazer com que você compreenda, né, o tapeweed de uma forma bem mais simples. Tá? Então, assim, toda essa base, né, todos esses conceitos que eu falei aqui para você, eu fiz um curso gratuito, né, para mostrar o passo a passo para que você consiga entender a análise de fluxo de ordens de forma simples e objetiva, digamos assim. Vai estar aqui na descrição desse vídeo, então você pode acessar esse curso que você vai ter toda essa base aqui que eu estou mostrando, beleza? E aí, né, feito a parte da base, ou seja, eu já entendi ali, digamos assim, os fundamentos da análise de fluxo, eu vou para a parte de gatilhos de entrada. Né? Então, eu vou entender ali qual é o motivador, né, do meu clique, no final das contas. Então, existe, obviamente, esses gatilhos de entrada nas análises em geral, só que você precisa saber, né, quando que você deve entrar, né, ou em que região de preço você está entrando. Então, tão importante quanto, né, o gatilho é você saber em que região de preço você está entrando, tá? Porque muitas vezes, se você focar somente no gatilho de entrada, se você focar somente em um setup, por exemplo, você vai acabar sendo enganado, né, por falsos gatilhos, né, porque você vai estar entrando de forma aleatória no mercado, não tem consciência, digamos assim, do preço que você está entrando e vai acabar, né, perdendo dinheiro no mercado, como a grande maioria das pessoas. Então, nessa parte de gatilho, eu tenho aqui absorção, tenho rally, eu tenho rompimento, eu tenho inversão de fluxo, né, que são aí, digamos assim, gatilhos de entradas
que eu posso usar dentro do TapeWidget. E, no final, e isso tudo, né, ele está ligado aqui à parte de suporte e resistência. Tá? Então, assim, o suporte e resistência ele é um conceito geral dentro do mercado, só que quando a gente fala de suporte e resistência com a ótica de leitura de fluxo, a gente, digamos assim, a gente está vendo o que as regiões ou os preços que os big players, né, que são os grandes bancos que movem o mercado, eles estão atuando de fato. Então a gente, por exemplo, a gente não traça um suporte ou uma resistência e espera bater lá e já compra, tá? Ou espera bater na resistência e vende. A gente tem um olhar um pouco diferente, principalmente da parte de análise técnica, quando a gente fala de suporte e resistência no TapeWidget, tá? Então a gente geralmente considera preços importantes e principalmente a gente vê a atuação dos players de mercado, que são os grandes bancos, ali naquela região de preço, para que a gente possa considerar ou não aquilo como suporte ou resistência e a gente fazer nossas entradas. Então, é importante você entender que os setups de TapeWidget, eles precisam estar interligados com os suportes e resistências, mas numa ótica de preço, né? Numa ótica, digamos assim, de importância de preço, de importância de valor daquele ativo para o mercado, né? E aí a gente avalia isso de forma bem neutra, né? Olhando o fluxo, justamente para a gente ter uma assertividade melhor. Tá? E aí, passando essa parte desses setups, né, iniciais, que essa parte técnica ela é relativamente simples ali de você compreender, você já vai para um outro nível, né, que seria, por exemplo, a parte de mentalidade trader, né, como que um trader ele deve se comportar, né, a questão da alta performance, como eu falei na aula lá de como você ser trader, você precisa ter alta performance para operar, você precisa estar bem, o seu estado emocional é bastante importante, então você tem que cuidar dessa parte. E por último, né, você tem aqui a parte de análise macro, né? Então, análise macro, quando eu falo isso, ela é voltada para o ativo que você está operando em si. E beleza, análise macro, mas por que isso está interligado com a parte de psicologia? Porque quando você analisa o mercado de forma macro, entende ali qual é o driver, digamos assim, daquele mercado, né? Se é de alta, se é de baixa, se você compreende, né? Pelo menos chega ali numa ótica ali de um institucional para tentar entender, né, o que está acontecendo no mercado, né? Para tentar ver o mercado de forma mais profissional. Isso vai estar diretamente ligado à sua capacidade de tomar decisão e ao seu psicológico, principalmente à sua tranquilidade ali na hora de operar, né? Então isso é importante você fazer para te dar mais segurança, porque muitas vezes o que acontece, se você não tem segurança, você vai ver, né, a parte, por exemplo, de um setup em cima de uma região importante e você não vai conseguir entrar naquele determinado nível de preço. Então, o que acontece é que muitas vezes você consegue ver tudo ali tecnicamente, mas por uma insegurança você acaba não entrando. E a parte de análise macro, ela vai ajudar você a entender, né, o drive daquele ativo no dia, né, o drive ali, principalmente quando você está fazendo o day trade. E isso tudo está ligado à parte de mentalidade e alta performance, beleza? E aí, depois que você consegue, né, passar pela base, passar pelo gatilho de entrada, né, para entender o que é preço importante para o mercado ou não, entender um pouco da parte macro do ativo, né, entender um pouco sobre a mentalidade que um trader deve ter, você vai juntar tudo isso, né, colocar isso, digamos assim, tudo junto para que você construa ali o seu trade system e comece, né, a se portar como um profissional dentro do mercado, tá? Então isso aqui são etapas, tá? Isso não é de uma hora para outra, não vai ser em uma semana ou 2 semanas. Isso vai levar tempo, né? Para que você masterize essas informações, para que você compreenda isso, né? De forma mais profunda e principalmente, né? Para que você se dê tempo para praticar. Então lembra que no começo do vídeo eu mostrei que um dos fatores mais importantes é justamente a prática, né? Principalmente quando a gente fala de leitura de fluxo, você precisa se dar esse tempo para que você possa aprender, tá? E
E uma dica que eu dou, principalmente quando você vai aprender o fluxo de ordens, é que a tomada de decisão, principalmente quando você está no início, que você ainda está inseguro, você está aprendendo, ela é muito custosa e ela muitas vezes prejudica a compreensão do que está acontecendo no mercado. Então é importante primeiro você aprender, depois você vê aquilo acontecendo várias vezes, então você vai ver aquilo acontecendo, aquilo vai ficar algo natural para você, e aí sim, depois disso, você vai para a tomada de decisão. Porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa ela está aprendendo e tentando clicar ao mesmo tempo, né? Então, ela está aprendendo como comprar e vender e ela já quer comprar e vender ao mesmo tempo que aprende. Isso acaba que prejudica bastante ali o seu aprendizado, né? Vai acabar te deixando confuso e o que acontece é que você vai levar mais tempo para aprender a análise como um todo, né? E aí vai correr o risco de cair em viéses comportamentais, em fatores psicológicos que vai acabar te prejudicando, tá? Então, assim, todo esse passo a passo, né, toda essa base, essa parte de setup, eu gravei um curso para você aprender isso, então tá aqui na descrição desse vídeo, você pode acessar lá que você vai ter essa estrutura para você aprender TapeWidget. E aí, quando a gente vem para a tela, né, você vai ver esse emaranhado de ferramentas aqui, tá? Então, assim, quando você tem ali um gráfico, você tem indicadores, ele é a ferramenta ali que você utiliza para ver. E quando você amplia, né, digamos assim, você vê o que está por trás dos gráficos, o que você vai encontrar são ferramentas como essas aqui, que são as ferramentas de TapeWidget. Então, por exemplo, eu tenho um volume, né, aqui está o Volume at Price, que é uma ferramenta bastante importante para a gente, que mostra aqui a quantidade de contratos negociados por nível de preço. Então, é importante, como eu falei, você já entender o ativo que você está negociando, justamente para entender que isso aqui são contratos. Então, se eu estou no mercado futuro, o que eu estou negociando? Estou negociando contratos futuros, né? E nesse caso aqui é o contrato futuro de dólar. Aqui eu tenho, por exemplo, uma ferramenta que ela me mostra, né, quantos contratos, né, em termos numéricos aqui, tem de oferta, né? Ou seja, lembra que o mercado ele é formado por compradores e vendedores. Então aqui eu tenho a quantidade ofertada pelo comprador e aqui eu tenho a quantidade ofertada pelo vendedor, tá? E aqui eu tenho os negócios, nessa ferramenta chamada Times and Trades, eu tenho os negócios realizados, ou seja, eu tenho os negócios de compra e venda que foram negociados no mercado, o valor, né, que foi negociado aquele contrato e a quantidade. Então são ferramentas, digamos assim, que são relativamente simples, mas que dão ali uma visão panorâmica do mercado quando a gente está falando de análise de fluxo, tá? E aí eu tenho outras ferramentas que também são bastante úteis, né, na análise, que é, por exemplo, aqui o book de ofertas, onde eu vejo qual instituição está ofertando. Então, se eu pegar a ótica lá que o mercado é formado por compradores e vendedores, esses compradores e vendedores têm nomes, né? Então são as grandes instituições financeiras. Então você pode ver aqui Bradesco, Santander, né? O JP Morgan, né? Que é um banco estrangeiro, americano. Aqui do outro lado eu tenho, por exemplo, o BTG, né? Atuando aqui, Itaú. Então, o que é que essa ferramenta ela está me mostrando, né? Ela está me mostrando a quantidade que cada, né, o saldo, digamos assim, já que essas instituições já estão comprando e vendendo o tempo todo, ela está me mostrando ali o saldo de contratos daquela instituição. Então, eu consigo ver se determinada instituição está comprada naquele ativo, ou seja, se ela está comprada, teoricamente ela está apostando ali na alta daquele ativo, né? E eu consigo ver também as instituições que estão vendidas naquele contrato, ou seja, que está apostando na queda. Então, se eu pegar de forma bem simplificada, de um lado eu tenho as instituições que estão apostando naquele dia, né, na alta do dólar, e do outro lado eu tenho instituições que estão ali apostando na queda do dólar. E aí embaixo eu consigo ver qual instituição está ofertando contratos, né, por determinado nível de preço. Então vocês estão vendo aqui o nível de preço e eu consigo ver quem são as instituições que estão ofertando ali na compra e na venda, tá? E aqui eu consigo ver como se fosse esse mesmo ferramenta aqui, esse mesmo volume de contratos na compra e na venda, eu consigo ver nessa ferramenta aqui, que me dá uma visão mais de profundidade do mercado, né? Então, onde é que tem lote por nível de preço. Então, assim, são ferramentas, né, que a gente utiliza
para no final das contas a gente ver o quê? Né? A questão da oferta e da demanda daquele ativo. Então assim, quando a gente está operando ali o contrato, o que a gente quer ver no final das contas é se tem mais comprador do que vendedor e se aquele ativo ele tende a subir, né? Então dada essa compra, ou seja, dada essa compra aqui no histórico de negócios, eu quero saber se aquele ativo ele vai subir, no caso aqui se o dólar vai subir. Dado a venda, eu quero saber se vai cair. E aí eu utilizo essas ferramentas, no final das contas, para me mostrar, né, para me dar, digamos assim, subsídio na tomada de decisão. Né? Então, no final das contas, o que eu quero saber é isso aqui. Então, se eu acho que vai subir, então eu preciso comprar aqui no 23 para vender aqui no 328, por exemplo, né? 5,328. No final das contas, o que todo mundo quer é isso, né? Comprar barato e vender caro para realizar lucro, ou vender caro e comprar barato para realizar lucro, tá? E essas ferramentas são ferramentas que vão me auxiliar. Então, assim, o Tapeweed, ele não é algo muito complexo, né? Quando a gente mostra diretamente uma tela como essa, pode assustar um pouco, mas se você entender, né, o propósito de cada uma dessas ferramentas e como você deve olhar elas, fica bastante tranquilo. Né? E foi por isso que eu estruturei esse curso gratuito para que você possa fazer, justamente para que você tenha toda essa parte de fundamentos, né, até partes mais avançadas ali dentro do mercado, que vai ajudar você nessa parte de leitura de fluxo. Né? Para alguns é um novo mundo, né, algo bastante diferente, né, que ainda não utiliza, né? E para outros vai ser, digamos assim, uma adaptação, né, um reaprendizado, digamos assim, para que ele consiga ver alguma coisa ali no fluxo. Porque muitas vezes a grande maioria das pessoas ela já vem para a parte de leitura de fluxo com algum setup na cabeça, né, com algum gatilho de entrada na cabeça, e fica o tempo todo procurando esse gatilho no mercado para clicar em comprar ou em vender, mas no final das contas ela não entende muito bem por que está comprando ou vendendo, e isso acaba embutindo bastante erro ali na hora da tomada de decisão, beleza? Então aqui você pode ver, né, de forma geral, né, como é a leitura de fluxo. Lembrando que cada passo desse, né, você vai ter nesse curso, mas de forma bem mais aprofundada, para você entender, para você conseguir operar a leitura do fluxo de ordens. Para você acessar, basta você clicar logo aqui abaixo, beleza? Então, muito obrigado. Né? Se você gostou desse vídeo, você pode curtir, compartilhar aí com seus amigos. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar a notificação. Valeu!